E voltando ao vídeo sobre quais seriam os santos dos personagens das novelas, de hoje eu vou falar de duas novelas que eu gosto muito. Anjo Mal, que foi a primeira novela assim, que eu me apaixonei. Eu era criança quando eu assisti Anjo Mal a primeira vez. E A Viagem, que é uma novela que passou a primeira vez, eu era bem pequena, então assim, eu não via A Viagem, a televisão estava ligada, então eu vi alguma coisa sobre Alexandre, que eu tinha um pavor, inclusive, que criança não tinha, né? E eu não gostava desses assuntos, então eu só fui assistir, até porque é uma novela que fala muito sobre reencarnação, então quando eu peguei a certa idade, ela já tinha reprisado várias vezes, mas eu não assistia porque eu tinha eu sempre tive essa coisa de não gostar desse assunto de reencarnação, então eu não queria assistir. Eu fui assistir A Viagem direitinho, foi em 2015. De lá pra cá, acho que eu já assisti umas 3 vezes, de tanto que eu gostei. Vou começar esse vídeo falando do Alexandre Toledo, que é certamente um bom arquétipo de Exu. Antes, eu quero deixar claro que o Alexandre, infelizmente, pelo menos a maior parte, né, da novela, ele pendeu pro lado negativo. Então eu vou falar do Alexandre, mas depois eu vou falar de outro personagem mais pendendo pro lado positivo, tá bom? Alexandre Toledo, ele mostra bem o lado de Exu, o lado negativo de Exu no seguinte: quem acompanhou percebeu que ele tinha uma impulsividade muito grande, ele agia, né, sem pensar, inconstante, e essa junção de características pendendo para o lado negativo, incluindo a preguiça e até mesmo um senso de moral e até mesmo de caráter um pouco elástico demais, essa junção dessas características colocou Alexandre como sendo um vilão e sendo uma pessoa ruim, de caráter ruim, e que inclusive ele metendo os pés pelas mãos, né, dada a impulsividade, a capacidade dele de achar um jeito ainda que não seja muito convencional de resolver as coisas, que é característico de pessoas de Exu, acabou fazendo com que ele, ainda que sem querer, assassinasse uma pessoa no momento que ele estava tentando roubar, né, e deu aquela história toda, aquela confusão toda. O Alexandre, ele tem um lado negativo do Exu também, que é o seguinte: como eu já falei até no vídeo de Exu, as pessoas de Exu, elas têm um lado muito simpático, muito fácil de lidar, mas quando eles estão num lado negativo, pode ser que sejam pessoas que demonstrem exatamente o contrário. É o que acontecia com o Alexandre, né? Que era uma pessoa, por ter esse lado combativo muito forte, ele acabou sendo uma pessoa de criar muitas inimizades e dado demais a briga. Outra característica muito importante de Exu que o Alexandre tinha era a questão da vingança. Ela aquela pessoa que ele mesmo meteu os pés pelas mãos, mas no momento em que ele precisou, ele viu pessoas nas quais ele confiava virando as costas, e ele jurou vingança, e ele realmente cumpriu aquela vingança. E é uma característica muito boa de Exu, muito forte. Outra característica muito interessante do Alexandre, que é digno de Exu demais isso, gente, é a questão da zoeira, né? A questão de ser um brincalhão, um fanfarrão mesmo, zoeiro total, que o Alexandre demonstrou isso quando ele já era um fantasma. Eu lembro de uma cena do Theo, que o Theo tá na casa do pai da Lisa, aí ele tá parado, muito bem, de repente ele começa a falar um monte de abobrinha que não tem nada a ver, ninguém entende porra nenhuma, aí de repente ele volta: entendeu, seu Agenor? E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, cara, o cara se olhando pra cara dele, tipo assim, o Alexandre rindo pra caralho, sabe? É muito coisa de Exu também, assim, de aprontar as vinganças, né? Umas vinganças até meio bobas, assim, de sacanagem, só pra ver o circo pegar fogo, por trás dos bastidores, né? Ele nunca dando a própria cara. Ouve só. Tem gente andando aqui dentro.
Mãe, para com isso. Tá muito nervosa, viu? Vou te dar um calmante. Hoje cedo foi a mesma coisa. Eu te provei que não tinha ninguém aqui em casa. Também não vou tomar calmante nenhum. E se eu disse que eu ouvi, é porque eu ouvi. O que você tá querendo dizer, mamãe? Se só tem nós duas aqui em casa, quem é que ia tá andando por aí? Quem é que ia tá te assustando? Me explica. Ai, tá soprando no meu pescoço. O que foi agora? Oh, vida. Oi. Não sabe o que tá acontecendo aqui. O que houve? Mamãe, tá dizendo que tem alguém assoprando o pescoço dela. Pode? Que história é essa, dona Guilmar? Eu não fico mais sozinha nesse apartamento. Andresa, eu já te falei e vou repetir. A gente precisa levar tua mãe ao médico. Tá querendo dizer um psiquiatra? É um jeito, né? Ele fez isso várias vezes, cara. Assim, à medida que a gente ficava com raiva de algumas coisas, também a gente acaba rindo, porque era muito, muito engraçado mesmo. E embora o Alexandre partisse pro lado mais revoltado e mais pesado das características de Exu, ele ainda manteve esse lado irônico, né, debochado, engraçado, que também é particularidade de Exu. E a gente não pode deixar de lembrar que o Alexandre demonstrou bem outro lado de Exu, o lado bom, né, que é no sentido de não só de amizade fiel, que é o que ele tinha, esse laço que ele tinha tão forte com a Diná, né, bem como a questão de tomar as dores em um canto, em um momento de covardia, de possível covardia, né. Teve uma hora já naquele inferno lá que ele vivia, que ele protegeu a Diná totalmente do mal. Então essa lealdade, essa amizade forte, esse laço verdadeiro é muito característico das pessoas de Exu também, ao contrário do que muita gente diz. Eles são extremamente leais aos amigos de verdade e ao que eles acham que deve ser. Então não é fácil você dominar uma pessoa de Exu, porque elas são realmente escorregadias, né? Mas para aqueles que elas realmente amam, elas são realmente comprometidas. Outro personagem que todo mundo concorda comigo que é o galã dos galãs, né? Pra mim, por exemplo, eu fiquei apaixonada, que é o Otávio Jordão, né? Interpretado por Antônio Fagundes. Gente, Otávio Jordão é uma cópia fiel e exata de Filho de Xangô bom. Aquele homem honesto, trabalhador, muito justo. Inclusive o Otávio, na novela, ele era um bom advogado, né, um bom criminalista. É uma constante, acaba sendo também uma constante dos Filhos de Xangô ser inserido nesse meio, né, da justiça. E o Otávio, além de ser muito justo, ter essa pose de herói, né, de homem correto, de caráter ilibado, ele também mostrava esse lado sensual, sedutor, conquistador mesmo de Xangô, de uma forma muito verdadeira, né? O homem de Xangô, ele é aquilo ali, sabe? Ele consegue ganhar a mulher de uma forma muito rápida, porque ele é um homem que sabe como seduzir, sabe como fazer uma mulher se sentir maravilhosa. Romântico, cuidadoso, atencioso demais, muito quente, muito envolvente, com aquela pose de rei, super protetores, que você fica com vontade de se jogar nos braços dele, sabe como é? Essa imparcialidade do Otávio é realmente muito fiel à característica de Xangô, porque você pode ver que o Otávio, quando preciso, ele foi até mesmo contra o próprio filho, ele foi muito correto, ele não se deixa levar pelas paixões ou pelas investidas das pessoas, por mais que ele goste dessas pessoas, como era o caso da Diná. Mesmo ele gostando da Diná, ele não abriu mão do que ele sabia que era o correto a ser feito, né? Do que era ser justo.
Então é uma cópia fiel, perfeita de Xangô. É também no tocante à questão do gosto pelo estudo, né? Do conhecimento, da sofisticação. O Otávio realmente é uma cópia muito bem feita de um homem de Xangô. Homens, por favor, sejam Otávio Jordão, tá bom? Porque, gente, aprendam, assistam a novela, por favor, assistam a novela, vejam como é que ele faz, entendeu? Porque é aquilo ali, cara, não tem como você resistir ao homem daquele, que faz aquelas coisas, que seduz daquele modo. Onde você acha isso? Onde é que tá a cadeira? Diná, né? Cara, olha, a Diná é uma filha de Inhaçã. Eu diria até que ela teria como Juntó Iemanjá, por exemplo, mas a gente vê Inhaçã na Diná não só na questão da possessividade e do ciúme, que é bem característico das pessoas de Inhaçã, infelizmente. Eu lembro que quando eu estava assistindo a novela, em vários momentos eu cheguei a me ver na Diná. Eu já fui assim como a Diná. Esse descontrole emocional, essa coisa de não saber lidar com um sentimento, com um amor muito grande, uma paixão, e a pessoa chegar ao ponto de surtar e ficar deitada na cama, à base de calmante, passando mal, sem comer, e ficar desorientada, e armar aqueles escândalos. Enfim, eu já fui assim, tá? Eu acredito que tem muita filha de Inhaçã que seja também, muita pessoa de Inhaçã que seja assim também. É uma coisa que a gente precisa de um tempo, eu acredito que de amadurecimento, para conseguir não ser mais assim. Hoje em dia eu não sou mais assim. Esse descontrole horroroso é sim uma característica das pessoas de Inhaçã, e é terrível, porque não tem mesmo como a gente controlar aquilo. Outras características também da Diná, que mostram muito essa parte de Inhaçã nela, é o fato de quem acompanhou a novela viu que a Diná, ela saiu de casa muito cedo e ela foi trabalhar também muito cedo e começou a ajudar a família muito cedo, né? Conquistou as próprias coisas, tinha o próprio negócio e tudo mais, teve uma carreira. Enfim, uma mulher batalhadora que correu atrás de tudo que ela tem. Outra coisa que também demonstra muito que acaba acontecendo com a gente, que é de Inhaçã, o fato dela ter ajudado muito o Theo a crescer na própria vida, né? Ter sido uma boa companheira, não só no sentido de amar muito ele, mas de ajudar ele a encontrar um caminho, batalhou ali ao lado dele para isso. Outra característica que não é muito legal das pessoas de Inhaçã é o fato da Diná, vamos ser honestos, né? A Diná não era uma ótima mãe. Apesar dela ter sido uma filha exemplar, sempre preocupada com a família, em ajudar as pessoas que ela gosta a resolver os próprios problemas, ela não, a maternidade não era o foco da vida dela. Ela não tinha isso como prioridade, gente. Vamos ser honestos aqui. Eu já falei isso no vídeo das características de Inhaçã. Assim, eu tenho consciência, eu vejo que muitas das vezes essas pessoas elas não conseguem criar os próprios filhos pelas adversidades. As coisas acontecem que acabam tirando os filhos dessas pessoas, né? Alguém falou assim, mas Madonna cria filho. Cria o caralho. O próprio filho saiu da casa dela, assim, foi uma coisa que detonou ela totalmente. Isso acontece, realmente. O problema com o filho é uma constante para quem é de Inhaçã. Mas também, vamos ser honestos aqui, que é muito constante que as próprias pessoas de Inhaçã, elas abram mão desses filhos. Porque elas acham melhor, porque elas acham que elas não vão ter capacidade de criar da melhor forma, ou porque... Não quer dizer que elas não sofram com isso, tudo bem? Mas elas realmente... A gente vê que não é a prioridade na vida da pessoa. É o que acontece com a Diná. Diná, ela tem a filha, né, a Paty, mas a menina é criada por babá, e o resto da família cuida da garota, você vê a novela toda, muito mais do que a própria Diná. Então, eu não julgo, gente. Assim, eu escolhi não ter filhos. Eu não posso julgar porque eu imagino que é difícil. A gente é muito voltada mesmo para as coisas da nossa vida, as coisas do nosso mundo, carreira, relacionamento e tudo mais. E realmente filho fica em segundo plano. A Diná é um exemplo bom disso. Não é regra, tá? Se você criou todos os seus filhos, você é de Inhaçã, criou todos os seus filhos, tá bom.
show, mas não é a regra isso, infelizmente. Que eu acho que é outro ponto negativo das pessoas de Yansan, é a questão dos barracos, né? Quem acompanhou a novela viu que a Dinah, ela apesar de ter aquela pose, né? Apesar de ser uma mulher emancipada, uma mulher moderna, dona de si, que é uma empresária, uma mulher super chique, fina. Apesar disso, ela não pensa 2 vezes antes de descer do salto para sentar a mão nos outros no momento de descontrole. Isso é uma verdade muito triste. Assim, a gente não tem controle disso. Eu, pelo menos, não tenho. Então, se você tem, parabéns. Fala aí como é que você conseguiu. Eu lembro de um episódio que a Dinah, ela tava na cama ainda, se recompondo do término, né, com o Theo. Ela botou uma roupa dela, o terno dela, o tailleur dela maravilhoso, o salto. Ela foi lá e sentou-lhe a mão na Lisa, na frente de todo mundo. E foda-se. E o pau quebrou mesmo. E tipo, as próprias pessoas do salão ficaram assim, caralho, mulher toda chique, por que ela fez isso? Entendeu? Ridículo. E é ridículo mesmo, né? Vamos ser honestas aqui, que a gente desce às vezes do salto de um modo tão ridículo que eu mesma não sei porquê, mas é uma verdade. A gente indignada, a gente faz coisa assim que é bem escroto mesmo. E a Dinah, ela mostra isso muito bem. Mas o lado bom, daqui a pouco vai ter filha de Yansan dizendo que eu tô esculachando o santo que é meu. Como se eu não soubesse o que eu tenho que eu deixo de ter, meu Deus. Outra questão da Dinah muito forte de Yansan é o comprometimento dela com aqueles que ela realmente ama, né? Tem uma parte das lendas de Yansan que explica por que a gente carrega os chifres dela no assentamento, pra gente poder chamar, pedir para que ela apareça e ajude a gente no momento em que a gente estiver passando por uma dificuldade, que ela nunca abandona os filhos nesse sentido, e é verdade. Realmente você vê que a Dinah, mesmo quando ela morreu e ela seguiu a vida dela na luz, ela voltou aqui para poder ajudar aqueles que ela amava, para poder cuidar da filha, da mãe, né, do próprio Theo, que era uma pessoa importante para ela. E exatamente isso, né? A gente nunca abandona aqueles que a gente realmente ama. Não importa o momento que a gente esteja passando, a gente nunca vai estar ali todo o tempo do teu lado. Mas nas piores horas, nas horas mais necessárias, a gente vai estar sempre junto de quem a gente ama. Não importa onde a gente esteja. E isso é uma característica muito forte de Yansan que a Dinah tem. A capacidade dela, a passionalidade dela, olha a diferença da personalidade dela para a personalidade do Otávio. Embora Xangô e Yansan tenham muitas coisas semelhantes, a gente vê essa diferença principal deles nisso. Enquanto que o Otávio é imparcial, ele vai julgar de acordo com o merecimento da pessoa e com o que a pessoa fez, independente do que e de quem seja. Enquanto isso, a Dinah, ela já vai ser aquela pessoa totalmente cega, totalmente parcial, que ela vai defender aquilo ali, a pessoa que ela ama geralmente, independente do que a pessoa tenha feito, né? Eu sou assim também, infelizmente até. Você vê isso nela no momento que o Alexandre é preso, no momento que o Alexandre tem problema na prisão e que o Otávio ajuda na condenação dele, né? E tudo mais. Você vê que ela, vendo que o Alexandre tá errado, foi um crime grave que ele cometeu, né? Ele destruiu uma família, um pai de família, e mesmo assim ela continua ali defendendo ele como se fosse uma leoa. Ela não pensa 2 vezes antes de passar por cima de quem quer que seja para defender a pessoa que ela ama, independente das circunstâncias. É uma característica muito nossa isso. Às vezes eu percebo que nem as pessoas de Iemanjá conseguem ser assim. Elas são bem mais equilibradas nesse sentido. Agora, partindo para Anjo Mal, vou começar falando de um personagem que eu amo nessa novela e que define demais a característica
da personalidade de Exu, que é o Ricardo Medeiros. Gente, o Ricardo, ele é um filho de Exu perfeito, né? É aquele cara super sedutor, super de bem com a vida, que sabe aproveitar a vida, gosta de viver, né? Que gosta das coisas boas, né? O Ricardo é um bom vivant. É aquele cara que ele gosta de mulheres, gosta da sedução, gosta de beber, de festas, de curtir tudo, de viagens. A vida pro Ricardo é uma alegria, né? Ele tem essa coisa extremamente sedutor que o Exu tem. Também uma pessoa que entra em qualquer lugar, que lida com qualquer tipo de pessoa muito bem. Quem viu o Anjo Mal viu que o Ricardo, ele entrava no subúrbio, saía, pegava gente de tudo que é canto, lidava com todos os tipos de pessoa perfeitamente bem, né? Super simpático, um conquistador do cacete, muito sedutor, de uma lábia incrível, não só na questão de seduzir mulheres, mas de convencer pessoas. Como bom filho de Exu também, o Ricardo estava sempre enfiado em alguma confusão. Tinha esse lado da competitividade e de meio que roubar o que é do outro muito forte nele, né? Não por maldade, não por ser mau caráter, pelo contrário, quem viu a novela sabe que o Ricardo era uma ótima pessoa, mas porque ele gosta de jogar, simplesmente. Assim como o Exu, ele gosta dessas brincadeiras. Pra ele é brincadeira mesmo, como se fosse de menino. Você viu que o Ricardo tomou a mulher do irmão e que acabou gerando uma grande confusão. Então não nega mesmo ser de Exu, que estava sempre enfiado em algum tumulto. Ele mostrou uma característica fiel de Exu quando ele, depois que conseguiu o que ele tanto queria, tanto lutou para conquistar, que era a Paula, ele simplesmente enjoou, né, e largou. Assim como o Exu muitas vezes faz. Ele pega uma coisa e larga como se fosse um brinquedo de uma criança que cansou de brincar daquilo. É uma coisa que muitas das vezes nem é bem interpretada pelas pessoas, mas que realmente não é no intuito de maldade. Faz parte da característica dele mesmo. Uma característica também fiel de Exu no Ricardo é a questão que eu já falei até no Alexandre, é a questão da lealdade para com os amigos. A questão de estar sempre presente quando os amigos precisam, de ser um pau para toda obra, né? Aquela pessoa que não abandona numa hora caótica. O Ricardo ficou do lado do Danice, do Rodrigo, no momento em que eles estavam precisando muito, sem apoio de ninguém. Aquele sorrisão maravilhoso que o Ricardo tem, que o Leonardo Brice interpretou tão bem, é muito típico de Exu, que inclusive o Alexandre também tinha, reparem bem. Esses artistas são muito bons porque eles conseguem passar bem o que tem no arquétipo, esse sorrisão sedutor, né? Cheio de alegria, que passa uma coisa forte, muito típico de Exu, e os dois tinham. A questão do Ricardo, que o Alexandre também tinha, por conta da personalidade dele, das escolhas que eles faziam, eles acabavam se colocando em risco. Foi o que aconteceu com o Alexandre, foi o que aconteceu com o Ricardo, né, que sofreu até tentado de morte, chegou até a ser preso por conta das confusões que ele arrumava. Muito típico de Exu também. Outra coisa que eu acho importante, que eu quero falar com vocês, é o fato dos dois personagens terem uma coisa em comum. Isso eu vejo também nas pessoas de Exu. Então quem tem filhos que são de Exu, eu acho que seria bom atentar para isso. Pelo que a gente vê na novela e pelo que isso aí copia, a arte nesse ponto imita a realidade, tá? Porque eu vejo isso acontecer aqui fora. A gente percebe que tanto o Alexandre quanto o Ricardo eram pessoas extremamente mimadas. Foram pessoas que eles já nasceram com essa coisa de não gostar muito de trabalhar, de só gostar de curtir a vida, as coisas boas da vida. Então são pessoas que não eram muito responsáveis, né? Não gostavam muito de estudar, de trabalhar, não estavam nem aí pra nada, só queriam curtir a vida. Então assim, eles já tinham isso na personalidade deles. Aí o que acontece? Pra cagar mais a situação, eles tiveram famílias com a tendência de passar a mão na cabeça deles. Tanto o Alexandre quanto o Ricardo.
Então eles foram criados meio que como meninos mesmo, entendeu? Tudo que eles queriam, faziam, tinham as vontades todas sendo feitas, tinha sempre gente passando a mão na cabeça deles. Então isso daí favoreceu para que eles tivessem mais problemas na vida adulta. Isso favoreceu que eles tivessem mais responsabilidade do que eles já tinham dentro deles. Então é uma forma de mostrar como que a educação ela interfere e ela pode aumentar ou diminuir as características que a pessoa já tem. Então talvez se fossem pessoas criadas de forma diferente, com pulso firme, sem ter gente passando a mão na cabeça, sem ter facilidades demais, né? Alguém que colocasse responsabilidade nas mãos dessas pessoas quando elas fossem mais jovens, talvez elas tivessem passado por menos problemas e tivessem vencido mais esse lado negativo da personalidade delas, né? Agora, um personagem que eu gosto muito, uma das minhas preferidas, eu não sei se eu já falei antes, mas eu já assisti Anjo Mal, eu nem sei quantas vezes, tá? Muitas, muitas. E assim, eu amo a Anice de paixão. Sou fã da Glória Pires, né? Mas a Anice é uma personagem que eu gosto, que eu torci muito por ela. Eu não enxergo a Anice como vilã, de modo algum. E a Anice, eu tive pensando muito, eu cheguei à conclusão de que a Anice, ela é uma típica filha de Euá e de Oxumaré. Pois é. Eu acho que, inclusive, ela acaba passando muito o que os filhos de Oxumaré passam, né? Eu já falei no vídeo de Oxumaré que muita gente tem uma visão errada sobre as pessoas de Oxumaré, ou às vezes à primeira vista elas podem imaginar que pessoas de Oxumaré são falsas ou são duas caras ou não são confiáveis. E à primeira vista na novela, se você reparar, é essa a impressão que a gente tem da Anice. Só que ao longo da novela a gente percebe que não é nada disso. Na verdade, a Anice mostra muito a característica de Oxumaré na questão da resignação, da determinação, do apreço que ela tem pelas coisas materiais. A ambição da Anice, que é muito grande, que faz até com que ela seja um pouco estrategista, na verdade, como muitas vezes os filhos de Oxumaré acabam sendo. Não porque eles são manipuladores ou falsos, mas porque eles querem muito atingir o objetivo. Da mesma forma que a cobra ela se prepara para dar o bote e dar o bote certeiro, a pessoa de Oxumaré ela consegue ter essa frieza, digamos, para poder alcançar o objetivo dela. E de fato elas alcançam. Foi o que aconteceu com a Anice, inclusive. A Anice, na verdade, é uma pessoa boa. Só que ela não mediu esforços para chegar onde ela queria chegar. E na verdade ela não fez nada demais. Se você observar, assim como as pessoas de Oxumaré, eu vejo que elas costumam fazer, ela só aproveitou as oportunidades. Se for preciso, assim como Oxumaré, ela vai conseguir trocar a pele dela para ser mais de acordo com o objetivo que ela quer conseguir. Então, se ela, como a Anice fez, ela precisou passar por uma pessoa que fosse amiga demais de uma pessoa que seria, na verdade, uma inimiga, uma potencial inimiga dela, que seria a Paula, a Lígia. E ela usou essa proximidade para conseguir fazer as coisas que seriam necessárias para ela conseguir chegar no Rodrigo. Eu consegui também o objetivo dela de ascender socialmente, que é uma coisa muito forte em muitos filhos de Oxumaré, dependendo do próprio caráter dessas pessoas, dependendo da criação, do juntão, enfim. A necessidade de ascensão social e a importância dada a bens materiais é uma coisa que todo mundo sabe, que não só é presente nas características dos filhos, como do próprio orixá, né? Tem as lendas aí comprovando isso. O lado positivo de Oxumaré que ela mostra muito bem é que, embora ela estivesse nesse processo de dar o bote para conseguir as próprias coisas, ela também se mostrou, como eu falei no vídeo de Oxumaré, ela também se mostrou uma pessoa muito amiga
e confidente muito importante na vida de muitas pessoas ali na novela. Você vê que, embora ela tivesse tramando o próprio caminho, as próprias coisas, ela também acabou ajudando muita gente nesse sentido e ficando por dentro das coisas que aconteciam na vida particular dos personagens. Então é aí que eu falo que essas pessoas não são falsas e elas não são duas caras ou mentirosas, porque elas têm uma capacidade de ouvir, de guardar aquele segredo que elas estão descobrindo de uma forma muito forte, muito verdadeira, né? A Anice sabia podre do Tadeu, da Gorete, de todo mundo ali, da Paula, do Ricardo, de todo mundo ali, ela manteve aquilo baixo. Agora, a parte EUA da Anice é uma coisa muito interessante, que embora ela tivesse toda essa maturidade, toda essa determinação e perseverança de Oxumaré, agora, assim como aconteceu com Oxumaré, que eu falei até no vídeo de Oxumaré, que a pessoa perde o teto para ganhar o céu, né? Aconteceu isso com a Anice. A Anice tinha um lado muito ingênuo, né? Em como é que pode essa dualidade? À medida que ela era tão certeira e tão firme em busca do objetivo dela, ela era muito ingênua, mas também romântica demais. É a característica de EUA. Você vê que teve momento, não que ela tivesse totalmente fantasiando, tanto é que ela conseguiu o intento dela, mas teve um momento em que ela viajou ali legal, sabe? Dá vontade de entrar na televisão, puxar o pezinho dela e falar: ô minha filha, calma aí, não é assim também não, calma, tá voando aí. Porque ela achou, né, que o Rodrigo, no meio de jantar super chique da família, o Rodrigo ia pedir ela em casamento, sabe? Então ela tinha umas ilusões, umas coisa romântica que não tinha nada a ver com a realidade. E falar na doçura que ela tinha, que era bem típica de EUA, não aquela coisa melosa e super dengosa, não, sabe, super cheia de charme melindrosa, não, mas aquele charme sutil, delicado, que só as pessoas de EUA têm e que conquistam sim, de uma forma sorrateira até. Você pode ver que o Rodrigo, ele mesmo demorou a perceber que ele já estava na dela. Aos poucos ela foi conseguindo conquistar, não é aquela coisa arrebatadora de Oxum ou de Yansan, mas ela consegue, e ela tem que esse charme, né? Essa delicadeza é uma coisa somente de EUA. Você pode ver que se você parar para comparar a Anice com outras personagens, você não vai achar alguém com muita facilidade. Dá uma pensada só. Você vê que as características que ela tem não se parecem muito com outra personagem. É muito dela, né? Assim também como EUA, ela tinha muito gosto, até mesmo em conjunto com o próprio Oxumaré, que eu acredito que tem a ver com ela, essa coisa pelo que é bonito, pelo que é luxuoso também, ela curtia muito e tal. Então, a entrada da Anice nesse universo dos ricos deixou ela mais deslumbrada do que ela já era, né? Então, esse deslumbramento muito típico também de EUA é uma coisa que a Anice tinha bem forte. Outra coisa importante, quem acompanhou a novela percebeu que a Anice tinha problema na gravidez, né? Também acaba que isso teria a ver, se ela fosse realmente uma pessoa e tal, isso também teria a ver com o próprio Orixá, né, com a própria EUA, porque todo mundo sabe que a EUA tinha essas complicações, na questão da maternidade, né, da gravidez, de gerar o filho. E a Anice também teve esse problema de gravidez, de risco, complicações na gravidez. Então, de um modo geral, eu colocaria a Anice com certeza como uma pessoa de Oxumaré e de EUA. Eu não consigo enxergar bem aonde que estaria isso, né? Quem estaria na frente de quem? Quem seria Ledá, quem seria Juntó? Porque eu vejo muitas características tanto de Oxumaré quanto de EUA nela. Outra coisa também de EUA, muito importante na Anice, é a capacidade de ter um senso de justiça e de esse
quando eu falo que ela chega a ser sonhadora, né? Porque ela tem esse ideal dela do que é correto, do que tem que ser feito, do que é justo, do que é bom. Ela acaba sendo sonhadora no sentido dela não medir os riscos que isso acarreta para ela caso ela continue lutando incansavelmente por aquilo. Os perigos que eu acho se coloca, né? E a questão dela ter sempre alguém que possa puxar o tapete dela quando ela tem essa dificuldade de enxergar o mal, à medida que, enquanto que o Shumare tem essa astúcia, Euá não tem, e a Nice mostrava muito bem isso. No momento em que ela caiu na cilada, quando o pai dela foi assassinado, que ela caiu naquela cilada ali, e tantas outras demandas que ela teve que vencer na novela, né, tentativa de assassinato e tudo mais, mostra bem a dificuldade que as filhas de Euá passam, de ter que bater de frente com esses inimigos que aparecem assim do nada, e que às vezes ela realmente não estava esperando, porque ela tem a tendência a ver as coisas de uma forma muito ingênua. Isso aconteceu bastante com a Nice na novela. Um lado também muito justo dela, né? Você vê que teve horas que ela peitou o pai da Paula, né? Ela bateu de frente com algumas pessoas que se mostraram inimigas dela. E no final acaba que ela conseguiu vencer tudo isso, né? Então, eu acho que a Nice é uma ótima exemplificação de alguém que fosse de Oxumaré como Euá, sem sombra de dúvida. Então agora chega, porque esse vídeo já ficou muito longo. Até a próxima. Semana que vem eu volto com Nazaré e companhia. Beijo, galera.